fazeis sair o povo que tem olhos, mas não consegue enxergar, e os que têm ouvidos, mas perderam a capacidade de escutar. Isaías, capítulo 43, versículo 8. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu venho trazer para vocês hoje uma reflexão baseada num livro que eu estou lendo. Eu ainda estou no primeiro capítulo desse livro. O nome do livro que eu estou lendo não é um livro cristão, tá? É um livro mais voltado para a área educacional. O nome do livro é Maquiavel Pedagogo, de Pascal Bernamin. E é um livro que tem me acrescentado bastante e teve um ponto nesse livro que me chamou muito, mas muita atenção. Ele é um livro que destrincha um pouco a questão de como a manipulação psicológica acontece em massa nas escolas, no mundo de forma geral. E não só nas escolas, mas também nas religiões e partidos políticos e tudo mais. Então, ele é um livro bem interessante de se ler. E teve um trecho desse livro que me chamou muita atenção, porque é exatamente o que nós temos vivido nesses últimos dias, principalmente no meio evangélico, no meio cristão. Eu sei que eu vou usar aqui, queridos, alguns termos técnicos para a área da psicologia, mas eu vou tentar ser o mais clara possível e dar os maiores exemplos que eu achei, assim, os exemplos mais simples, para que todos possam compreender e chegar à conclusão e à compreensão do que eu estou querendo dizer nesse vídeo hoje. Então eu vou tentar explicar de forma bem simples e bem tranquila. Eu fiz umas pesquisas, dei olhada em alguns conceitos para explicar a vocês. Então, por favor, não pause esse vídeo, tá? Eu peço que você fique comigo até o final, porque vai ser importante o que eu vou passar para você. E você vai entender o que esse livro, esse trecho que eu vou ler para você tem a ver conosco. E tem muito a ver. O que esse livro nos leva a refletir é que questões do mundo e da área da psicologia humana, elas estão mais envolvidas na nossa vida do que a gente imagina, né? A gente sabe que a psicologia, a forma como a mídia, o sistema tem lidado conosco, sempre tentando nos manipular psicologicamente. A gente já sabe disso. Embora a gente não fale muito sobre isso, mas a gente sabe, né, que desde uma simples propaganda de um produto na televisão até livros que nós consumimos, todos eles têm um fundo de aliciar a cada um de nós psicologicamente para que a gente compre aquele produto, para que a gente compre aquela ideia, para que a gente internalize aquela ideia e traga para a nossa vida. Ainda que muitas vezes essas ideias, esses produtos firam os nossos valores pessoais, mas a questão ela é feita de forma tão velada e tão bem feita que muitas vezes a gente não percebe que a gente está ferindo os nossos próprios princípios. Com isso a gente percebe como essa questão da manipulação psicológica é séria, não é verdade, queridos? Bem, então o que eu quero falar com vocês hoje é sobre dissonância cognitiva. O que é isso? Dissonância cognitiva. Eu vou dar um exemplo bem claro que eu achei aqui no site. O site é o Psicoativo, depois eu vou deixar o link para quem quiser ler, tá bom? Eu vou ler alguns trechinhos e tentar explicar para que fique bem claro para nós e para que a gente entenda onde isso se encaixa em nossas vidas, tá? Bom, a dissonância cognitiva ela quer dizer o seguinte, por exemplo, as pessoas elas tendem a procurar uma coerência nas suas crenças, nas suas percepções. Tudo que a gente crê, a gente busca coerência com aquilo que nós pensamos. Então, o que acontece quando uma de nossas crenças entra em conflito? Quando a nossa crença é detida. Quando a gente começa a perceber que o que a gente crê e aquilo que é apresentado para nós entra em conflito. É aí que entra o termo dissonância cognitiva, tá?
Esse termo ele é usado para descrever as sensações de desconforto que resultam das duas crenças contraditórias. Então, dissonância cognitiva nada mais é do que esse desconforto que é causado em nós quando as nossas crenças entram em conflito uma coisa com a outra. Como se você tivesse acreditado a vida toda numa coisa e de repente você descobre que aquilo não é verdade e então você entra nesse desconforto, nesse conflito mental. Isso é dissonância cognitiva, ok? Bem, ainda continuando sobre esse assunto, né, a dissonância cognitiva ela traz vários exemplos. E nesse livro tem um exemplo assim que eu achei fantástico, eu tenho certeza que foi o Senhor que me fez ler esse livro. Eu tenho certeza absoluta, porque é algo assim que quando eu li esse trecho, a minha mente acendeu uma luz, saltou e eu sabia que eu tinha que fazer esse vídeo. Nesse livro, o autor ele dá vários exemplos. O Pascal ele dá vários exemplos dessa dissonância cognitiva. E um dos exemplos que ele dá, ele relata um caso de como essa dissonância cognitiva acontece. Eu vou relatar para vocês agora. E nesse trecho do livro ele diz o seguinte: contatos extraterrestres. A senhora Kitty, fundadora de uma pequena seita, dizia receber mensagens extraterrestres que a informavam sobre a iminência do fim do mundo. Tendo sido anunciado o dia da catástrofe, convidaram-se os membros da seita a se reunirem na véspera para serem conduzidos à segurança do interior de um OVNI, que, aliás, nunca veio. Festinger estudava o grupo e se interessava pelo modo segundo o qual seus membros realizariam a redução da dissonância cognitiva após o resultado, previsível, desse momento crítico. Tendo já passado a hora fatídica, a senhora Kitty declarou ter recebido uma nova mensagem, pela qual era informada de que a fé e o fervor de seus discípulos haviam permitido que a catástrofe fosse evitada. Então, estes, os discípulos, submetidos a uma forte dissonância cognitiva, apressaram-se a aceitar tal explicação que lhes proporcionava a um custo baixo reduzir aquela dissonância. Além disso, passaram ao proselitismo, atitude que haviam cuidadosamente evitado nos dias que precederam o dia fatídico. Então, queridos, o que vocês acham desse trecho que eu acabei de ler? Eu vou pensar alguns pontos desse texto aqui. Aonde acontece a dissonância cognitiva aqui? Vamos por partes. A primeira coisa, essa senhora informa as pessoas, os membros da seita dela, que um OVNI viria buscá-los para ir embora. Seria o fim do mundo. Então, eles teriam que se encontrar num determinado lugar para aguardar esse acontecimento. Como esse acontecimento não ocorreu, o que aconteceu? A dissonância cognitiva, as pessoas entraram em conflito, porque era algo que elas acreditavam com toda certeza. E, de repente, aquilo não estava condizendo com a fé delas. Então, a mente entrou em conflito sobre aquilo que elas acreditavam e aquilo que não tinha acontecido, e eles esperavam tanto. O que as pessoas fizeram para poder aliviar esse incômodo que começou a se abater sobre a mente deles? Eles aceitaram a explicação da mulher de que a catástrofe tinha sido evitada porque os discípulos dela tiveram tanta fé e tanto fervor que tudo foi evitado. Então, o que aconteceu? Essas pessoas preferiram aceitar a explicação dessa mulher do que deixar com que o conflito que teve na mente deles, a dissonância cognitiva que foi causada na mente deles, levasse eles a raciocinar de que algo estava errado. Então, eles preferiram aceitar a explicação, porque aceitar que tudo o que eles acreditaram estava errado era incômodo demais. Então, eles preferiram aceitar a explicação dela.
E eles não só aceitaram a explicação dela, mas passaram ao proselitismo. Então tá, vejamos o que é proselitismo. Proselitismo, o propósito do proselitismo é criar prosélitos, ou seja, pessoas que foram convertidas para uma nova religião, doutrina, ideologia, filosofia ou causa, mesmo sem haver interesse inicial para essa conversão. Então, o que acontece? As pessoas não só aceitaram a desculpa da senhora da seita, como também começaram a trabalhar para arrebanhar novos discípulos para essa seita. Então, a dissonância cognitiva fez com que eles aceitassem a desculpa de nada ter acontecido e também fez com que eles psicologicamente estivessem manipulados a tal ponto de arrebanhar novos discípulos para essa seita. Agora, queridos, eu quero que vocês pensem no seguinte: isso tem ou não muita coisa a ver com a nossa vida cristã? Quantos cristãos, queridos, nós temos visto por aí seguindo pastores, seguindo líderes, seguindo pessoas que colocam datas de que eventos magníficos vão acontecer em tal data, evento não sei o que lá vai acontecer na data tal, ou daqui a tantos dias, daqui a tantos anos vai acontecer o arrebatamento, por exemplo. Quantos a gente não vê por aí fazendo isso, queridos? O que esses líderes, o que esses pastores, o que essas seitas estão fazendo é uma manipulação psicológica nos seus liderados. Só, queridos, que infelizmente a grande massa da população não percebe que está sendo manipulada psicologicamente. Não percebe. E então eles acreditam que tudo aquilo que eles estão seguindo é verdade. E quando algo extraordinário que estava para acontecer não acontece, para poder amenizar o desconforto desse conflito mental, as pessoas aceitam qualquer desculpa para continuar seguindo na mesma linha de raciocínio anterior. E o pior, ainda arrebanham mais pessoas para isso. A psicologia, queridos, a forma de manipulação psicológica não acontece só na mídia, não acontece só nas propagandas de televisão, nas propagandas que nos aliciam a comprar roupas, sapatos, cosméticos, alimentos, bebidas, não. Mas também nas redes sociais, mas também nas nossas vidas eclesiásticas, na nossa vida cristã. Então, o que acontece é que muitos desses mentores, muitos desses pastores, muitos desses líderes religiosos, eles sabem usar muito bem a manipulação psicológica. E quando as pessoas se dão conta, elas já estão tão enredadas naquilo, que elas não veem mais nada como verdade. A verdade é só aquilo que elas vivem ali. Então, queridos, essa é uma característica muito latente de uma seita, tá? E por que eu trouxe esse assunto? Eu trouxe esse assunto porque o Senhor me trouxe esse assunto primeiro. Eu não estava nem pensando em gravar um vídeo sobre isso. Eu estava lendo um livro que vocês estão vendo que é um livro comum, um livro de estudo, um livro para quem geralmente estuda a área da psicologia, a pedagogia, que é o meu caso, que não tem nada a ver, não tem nada de cristão nesse livro. Mas é fácil de você entender pela leitura desse livro como as pessoas são manipuladas psicologicamente. As seitas fazem isso com maestria. E como nós não somos profundos conhecedores dos estudos psicológicos, a gente acha que a gente não está sendo manipulado. O que eu quero dizer a vocês hoje, meus queridos, é o seguinte: não acreditem em tudo que vocês ouvem, em tudo que as pessoas te dizem, em tudo que os seus líderes falam. Tem pessoas, tem líderes, tem pastores,
dizendo que o mundo vai acabar no final do ano, dizendo que o mundo vai acabar em setembro, dizendo que vai haver tsunami em julho, junho, agosto, em dezembro, que vai cair um meteoro em janeiro de 2018, que é melhor todo mundo se esconder porque tá vindo o fim do mundo, porque depois que acontecer as catástrofes, Jesus vai voltar e vai levar a gente para o céu. Isso é ou não a característica de uma seita? Depois de tudo que você me ouviu lendo aqui, queridos. Por favor, pense com a sua mente. Leve todo o seu pensamento cativo a Deus. Peça para que Ele proteja a sua mente contra esses enganos. Porque muitos estão sendo manipulados psicologicamente e não percebem. Não percebem. Meu intuito com esse vídeo não é entrar em conflito com ninguém. Meu intuito com esse vídeo é passar aquilo que o Senhor me despertou agora, enquanto eu estava lendo esse livro. Eu parei de ler o livro para poder gravar o áudio. Vocês me perdoem até se o áudio não estiver muito bom. Mas eu parei o que eu estava fazendo para começar a gravar. E eu sabia que o Senhor começou a encher a minha mente. Então, se eu não conseguisse gravar agora, eu provavelmente esqueceria o que ele ministrou a mim enquanto eu estava lendo esse trecho. Queridos, tem muitas seitas cristãs, evangélicas espalhadas por aí. Para estar numa seita não é uma seita, a característica de uma seita nem sempre é uma roupa esquisita ou um trejeito estranho. Muitas seitas, queridos, têm cara de igreja evangélica e manipulam as pessoas psicologicamente e elas não percebem. Então, por favor, fiquem atentos, queridos. O Senhor disse que a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. E nós temos que nos contentar com essa palavra, ficarmos fixos nessa palavra e aceitar, queridos. Aceitar que nós não sabemos o dia nem a hora. Não sabemos. O Senhor não é mentiroso. Ele disse que ninguém saberia o dia e a hora. Ponto final. Nós temos que descansar nessa palavra, continuar vivendo as nossas vidas, continuar pregando o evangelho, continuar estabelecendo o reino de Deus aqui nessa terra, até que ele venha. E ponto final. Em nome de Jesus, queridos, reflitam. Reflitam. Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus.